Fala aí, povo de Deus! Hoje é uma discussão sadia, tá, gente? Por favor, sadia. Eu peço a você que está no Instagram aí, quando chegar no finalzinho, que não dá para gravar tudo, você entra lá na bio da página e entra no YouTube, compartilha o vídeo, se inscreve, gente, bota o sininho lá, se inscreve, né? Mas deixa a sua opinião, porque a sua opinião vale muito pra gente crescer, sabe? É assim que se torna inteligente. Antigamente falavam, né, que dentro da igreja uma visão, mas uma visão causa divisão. Mas a gente vai crescendo, vai aprendendo e a gente descobre que não. Se eu tenho uma visão, você tem outra, vamos trocar informações, isso vai nos tornar mais inteligentes. Eu passo a olhar com a sua ótica, olha com a minha, vamos tirar novas conclusões. Isso é crescimento. Amém? Então vamos participar aí. Amém? Tá ok? Mas, gente, sem discussão, porque o tema é pesado, né? Eu sou professor de teologia, eu lembro que era uma discussão tremenda em sala de aula, quando falava sobre o arminiano, sobre o calvinismo. Você acredita que uma vez salvo, realmente salvo para sempre? Você acredita que uma pessoa, ela não perde a sua salvação? O calvinista, ele crê nisso, ele diz, olha, você pode até sair do caminho do Senhor, mas se você é um escolhido, né, você não vai conseguir trilhar para um caminho diferente, porque você já foi escolhido. E o arminiano diz que não, olha, você pode até ser um escolhido, mas se você decide não viver aquilo, olha, você não vai ser salvo. Né? Então, um diz que pede salvação, outro diz que não. O que você acha? Né? O que você pensa sobre isso? Eu vou estar deixando minha opinião aqui, eu quero que quando chegue lá no finalzinho, você repense e veja tudo que eu disse e pode falar, pastor, eu concordo, ou não, pastor, eu não concordo. Eu vou deixar um feedback, tá? Eu quero que você fale sobre o feedback que eu vou deixar, tá ok? Se você concorda comigo. Eu lembro que teve uma discussão imensa na sala de aula, que eu peguei e dividi em dois grupos e disse, olha, o caso é o seguinte, uma mulher tem um filho na igreja e esse filho foi revelado que era promessa e ele se converteu e tocava na banda até que ele se desvia. E ao desviar, ele se associou ao tráfico, porque morava num local de risco, e a igreja dizia, mãe, não se preocupe, porque se ele é um escolhido de Deus, ele um dia vai regressar. Se é promessa de Deus, ele é escolhido, um dia ele vai regressar. E de repente esse filho morre. Como é que você fica? Sabe? E nós botamos um grupo para defender o calvinismo e o outro para defender o arminiano sobre essa questão. E foi uma discussão tremenda, porque você para e começa a pensar, e agora, o que eu faço? Se essa criança morreu, a mãe vai descredenciar tudo aquilo que ela creu, e também ela vai perder a salvação, né? Ou não, ou eu já tivesse preparado ela para isso, seria melhor. Mas espera aí, a Bíblia também não fala lá em João 15:16, né? Jesus chega e diz assim, não foste vós que vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis frutos. Espera aí, quem escolheu quem então? Então isso independe da vontade do homem. Jesus é claro com relação a isso, né? Jesus ele traz à tona isso e diz, olha, não foi vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Ou seja, não depende da sua vontade. Então, João Calvino estava certo? Sabe? Vamos pensar nisso? Vamos pensar. E olha, se parar o vídeo aqui, vai lá na bio e procure o YouTube e eu vou botar lá o texto lá, quem está certo? Calvinismo ou arminiano? Aí você continua assistindo e deixa a sua opinião. Que agora eu vou deixar a minha, sabe? O que eu penso com relação a isso? Na verdade, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber quem falou, quando falou, para quem falou. Esse é o princípio de todas as coisas. Eu não estou falando que um esteja certo ou esteja errado, mas vamos pegar João 15:16 e analisar o João 15:16. Só esse. Bem, nós não podemos usar qualquer argumento, porque está na Bíblia, então é assim. Não, nós somos passivos de inteligência, de pensamentos. Vamos ver se esse argumento é válido. Bem, quem falou? Jesus Cristo. Ah, sim. Então Jesus nos escolhe e acabou. Calvin está certo. Não.
peraí. Jesus, ele estava falando com quem? Com seus discípulos. Então, quando ele diz assim, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, ele está falando o seguinte, olha, Pedrão, meu camarada, sabe, aquele dia lá, lembra? Eu te chamei e falei, opa, vem, larga aí a rede, larga os peixes, vamos embora. E ele foi lá o irmão dele, foi, né? E ele passou, e ele chega para Mateus, fala, Mateus, olha, larga aí, vamos parar aí, com os impostos aí, vamos embora. Quem está escolhendo quem? Então, Jesus, ele está traçando algo em específico, ele está falando para os seus servos, ele até diz assim, olha, nem mais chamam vós de servos, eu chamo de amigos, né? Porque tem intimidade. Então ele estava falando com aqueles próximos dele, contando um fato, ele estava narrando um fato que ocorreu em intimidade dele com os seus discípulos. Então agora se torna claro, ele dizia assim, olha Pedro, João, olha, galera, olha só, não foi vocês que escolheram a mim, vocês não vieram até mim procurando, eu escolhi vocês, sabe? Eu passei, eu olhei e falei assim, ó, me segue, me segue. Então, existe um fato em específico ali. Então, esse argumento, ele não se torna válido por causa disso. Mas, por outro lado, a gente também olha e vê que o Salmo 139 é maravilhoso. Eu já falei isso, né? Eu falei isso lá na outra pregação. Eu amo esse Salmo, quando ele diz assim... sabe, nenhum dos meus dias havia ainda quando o Senhor escreveu e predeterminou cada um deles. Então a gente olha e fala assim, opa, Calvino tem razão. Mas se a gente for olhar na visão arminiana, a gente vai dizer assim, opa, não, peraí. O fato dele predeterminar não quer dizer que nós vamos andar segundo a sua determinação. Ele já trouxe uma determinação, mas o homem com seu livre-arbítrio pode fugir dessa determinação e caminhar longe de Deus. Então, dá para ver a discussão teológica, como é que ocorre aí? Mas qual é o meu feedback? Pastor, o senhor está me enrolando todo, eu estou ficando meio doido com isso. Então, eu vou dar um feedback a você. Não interessa o que você pensa. Sabe, estuda, busca, mas eu creio na soberania de Deus. O fato dele ser soberano não quer dizer que ele vai contra os seus princípios de livre-arbítrio que foi te dado. Mas também não quer dizer que ele não saiba quais são as suas decisões lá na frente. Então, meu irmão, tanto um quanto o outro, nós não podemos ser extremados de um outro ou defender como se isso fosse a única razão do Evangelho. O Evangelho, ele é um só. Jesus Cristo, ele veio para nos atar novamente com o Pai. Sabe, ele veio para que houvesse um novo relacionamento, agora não mais de leis, mas de graça. Através da sua morte e ressurreição, daquela cruz vertida. Esse é o Evangelho. Sabe, para ser salvo, você não precisa ser um arminiano. Para ser salvo, você não precisa ser um calvinista. Você precisa ser um servo do Senhor Jesus. Para ser salvo, você tem que crer de coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Sabe, nós vemos muitas discussões no meio teológico e eu preguei muito isso para os meus alunos. Eu dizia, olha, não, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu amo o avivamento de John Wesley. John Wesley, ele viveu, o avivamento ocorreu lá por 1700, se não me engano, 39 até 91, nessa faixa aí de 1700 e pouco, e foi uma coisa linda, porque ele tinha um amigo chamado Eudfield, e os dois professavam os mesmos pensamentos, a mesma fé. Então, cada um recebe um chamado diferente. John Wesley começa a sair e ter uma nova visão, e eles começam a entrar num embate teológico, porque John Wesley começa a repensar. E lembra que eu falei? A gente tem que pensar, nós somos passivos de pensamentos. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez pra gente, sabe? O nosso raciocínio. Então John Wesley começa a pregar sobre Jesus Cristo pregando no monte, e ele começa a descobrir que Jesus pregava o ar livre, mas a sua igreja, a sua tradição não aceitava, porque achava que isso seria jogar pérola aos porcos, e o seu amigo Wildefield acusava isso dele, dizia, você joga pérola aos porcos, porque a pregação é para dentro da igreja, são para os santos. Mas John Wesley falava não, e continuava pregando. John Wesley juntava, ele subia em cima de uma carroça, ao ar livre, e ele pregava a multidão.
Sabe, a história conta que haviam 3.000 pessoas assistindo, um homem sem microfone, sem nada, apenas uma carroça, e as pessoas eram convertidas, aceitavam o Senhor, havia conversão em massa, ele foi usado tremendamente no avivamento wesleyano. E o Whitefield, ele não concordava muito com seus métodos, mas o Senhor ainda começou a usá-lo também, e ele pregava e as conversões ocorriam dentro dos templos. Então, eles eram amigos, mas eles tinham um embate teológico, mas eu vou te falar uma coisa, isso não abalou a amizade dos dois, até que eles continuaram insistindo nos seus métodos. Meu irmão, usa aquilo que o Senhor trouxe a você usar. Sabe, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas nos céus. Eu acho que quando chegar no céu a gente vai olhar e falar assim, nossa, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Senhor. Ah, como é pequeno os meus pensamentos, muito mais altos são os do Senhor. A nossa consciência, os nossos entendimentos não vão alcançar a realidade plena dos céus, a não ser por direção do Espírito. O que o Espírito me dirige é que eu não posso trazer isso como prioridade para o Evangelho. Sabe por quê? Porque nessa separação dos dois, eles começaram a tomar distâncias, porque o ministério de um e de outro estavam crescendo muito, até que um amigo de Whitefield chega para ele e diz assim, Whitefield, sabe o seu amigo John Wesley? Ele, rapaz, eu queria te fazer uma pergunta, agora com isso tudo, o que você pensa? Você acha que ele afastando dessas verdades, né? Ou seja, desses nossos pensamentos, vamos botar assim, você acha que nós vamos, seja sincero, Whitefield, você acha que nós vamos encontrar John Wesley no céu? Mas aquele amigo de John Wesley, olha como é que tem os irmãozinhos que são assim, né? Tenta lançar uma intrigazinha, né? Então Whitefield olha e fala assim, temo que não. Naturalmente aquele amigo parou e pensou, eu sabia disso, eu tinha certeza. Só que o Whitefield vira e fala assim, eu temo que não, porque John Wesley vai estar tão próximo do trono, tão perto do trono, e vai ser uma multidão tão grande que vai nos separar, que eu temo levantar a cabeça pela multidão e não conseguir enxergar. Tão distante, John Wesley vai estar da gente tão perto do trono. Olha que maravilha! Ele olhava os frutos do seu amigo, sabe? As diferenças teológicas não podem nos dividir. As diferenças teológicas não podem nos separar. Não deixa isso acontecer. Sabe? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é o que importa. E se importa isso para você também, eu vou falar uma coisa. Olha, nós somos um. Estamos juntos.